meus amigos, que privilégio é poder voltar e falar com você mais uma vez, começando um novo trimestre, entrando em um novo ano. É de fato um privilégio e uma bênção de Deus estar com você compartilhando aqui da lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista, da qual fazemos parte, e que nesse trimestre tem um tema extremamente interessante, versando sobre o amor e a justiça de Deus. É interessante, já para início de conversa, dizer que as primeiras lições, especialmente as 5, 6 lições mais ou menos, você vai perceber que os temas são aparentemente leves, porque vão falar do amor de Deus, da justiça de Deus, pontuando muitas coisas que a gente já está habituado a falar e a conhecer também. No entanto, o objetivo desta lição, dessas 13 lições desse trimestre, é um pouco mais profundo. Ela vai falar sobre o amor, sobre a justiça de Deus, mas vai falar também sobre problemas e perguntas que nós nos fazemos e que os outros nos fazem. Por exemplo, se Deus existe, se Deus é amor, por que ele permite o sofrimento nesse mundo? Ou por que ele permitiu que o mal viesse a esse mundo e aqui fizesse toda esta desordem que nós hoje conhecemos? Esse mundo virou uma espécie de campo de batalha, com cemitério, com hospital, enfim, tantas desgraças. Se Deus existe, se ele tem poder, por exemplo, até que ponto ele interfere? O que tudo isso tem a ver? O amor, a justiça, o sofrimento, tem a ver, por exemplo, com algo que nós falamos e que a Bíblia nos apresenta desde o livro de Gênesis, que é o que chamamos de livre-arbítrio. Como isso influencia? Outra pergunta que se faz muito é: se Deus é poderoso, por que ele permitiu determinadas coisas? Por que ele não impediu determinadas coisas? Se ele tem todo o poder, ele é todo poderoso. Então, são perguntas que vão surgir no decorrer desta lição. E as primeiras lições, logicamente, são um pouco mais suaves, mais leves, digo eu, porque elas vão nos introduzir o assunto. E a lição número 1 desta semana é: Deus ama com generosidade. E aí nós vamos começar a estudar um pouco sobre o amor de Deus e suas características, né? Vamos falar dessa relação do amor de Deus com a sua justiça. E vamos, logicamente, como eu disse nesse trimestre, necessariamente cruzar pelo problema do sofrimento em relação ao amor e à justiça de Deus. Então, eu começaria fazendo uma questão aqui na lição desta semana, né? Nós vamos trabalhar nessa semana com 2 tópicos principais que atestam o amor generoso de Deus. O primeiro é alguns exemplos bíblicos de amor generoso, né? O primeiro exemplo que salta aos nossos olhos é o caso do bezerro de ouro, onde o povo de Deus, que estava de saída do Egito para Canaã, liberto pela poderosa mão do Senhor, resolveu construir, porque Moisés estava supostamente demorando para descer lá do Monte Sinai, eles resolveram construir um bezerro de ouro e fizeram uma festa, um bacanal, uma algazarra terrível de adoração esdrúxula a esse bezerro de ouro. O povo pecou flagrantemente, né? Mas é interessante que mesmo diante de tudo isso, tiveram as consequências, naturalmente, mas a Bíblia diz que Deus escolheu amá-los. Isso é amor generoso, é o primeiro caso assim de amor generoso que a lição nos mostra nesta semana. Em Êxodo 33, 19, diz que após o episódio do bezerro de ouro, da adoração falsa, né, ao bezerro de ouro, que foi feito ali um Deus, Deus disse assim: eu farei passar, Deus disse para Moisés, toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Você percebeu aí? Esse foi um caso de amor que superou as expectativas, porque no fundo, se nós olhássemos de um ponto de vista humano, aquele povo teria que ser totalmente extirpado da face da terra.
Não foi assim. Deus deu uma nova chance, tanto é que Israel passou por isto e se reconstituiu como nação, como povo, e continuou fazendo besteiras, mas Deus continuou amando também. O segundo caso que a lição nos apresenta de exemplos de amor generoso, mostrando que o amor de Deus é infinito, é o caso de Oséias, né? O profeta Oséias teve uma mulher menos recomendável, né? Uma mulher que o traía. E esse é o que nós podemos chamar de um caso de amor não correspondido. E quem era esta mulher e o que ela representava? Ela representava, na verdade, o povo de Israel, que sob várias ações de amor de Deus, de misericórdia de Deus para com eles, estava constantemente traindo Deus com deuses falsos, com idolatria, né? De alguma forma, a mulher de Oséias é uma parábola, assim podemos dizer, que é uma coisa colocada ao lado de outra, nesse sentido, da relação de Deus com o povo de Israel. E é interessante que, diante de toda aquela infidelidade, Deus diz assim: eu sararei a sua infidelidade. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. O amor de Deus aqui mostra-nos que ele não depende de fatores externos, né, ou sentimentais. O nosso amor é muito sentimental, é movido por sentimentos, mas Deus tem um amor constante, duradouro, eterno. O amor eterno tem amei, diz lá Jeremias, né? Deus nos ama não porque ele é levado a nos amar, porque ele é constrangido em nos amar, mas ele nos ama porque isso é da sua natureza. É bom a gente prestar atenção nisto, porque depois, quando estudamos sobre a questão do sofrimento, esse assunto volta. E às vezes aparece que em algum momento as coisas não estão tão bem para nós e nós achamos que Deus nos deixou de nos amar, né? Nesse mundo que prega uma teologia da prosperidade, a impressão de algumas pessoas é que quando os negócios deles não vão bem, quando a saúde não está legal, Deus os abandonou, Deus não os ama. Não, é ali que Deus está com eles. Então o amor de Deus é constante, porque isso é da sua natureza, né? Um terceiro aspecto desta lição desta semana, destacando essa qualificação do amor eterno de Deus, do amor constante de Deus, não é? Do amor que não é movido por fatores meramente externos, é o amor que Deus teve ao criar esse mundo. Eu intitulei de amor antes da criação. Interessante isso aqui, porque mesmo sabendo da possibilidade, e Deus sabia disso, porque Deus é onisciente, de o ser humano, de o homem se revoltar contra ele e se tornar um pecador, como de fato se tornou, mesmo sabendo disso, antes de criá-lo, Deus o criou. O que é isto? Isto é amor. Você jamais faria isso. É como se um pai fosse adotar uma criança, ou um pai tivesse um filho natural e soubesse que esse filho ia se tornar um marginal, ia se tornar uma pessoa má, uma pessoa destrutiva. Ele, talvez, se ele soubesse com antecedência, não ia ter esse filho. No entanto, Deus sabia. Mas a vontade de Deus não é causativa, porque nós vamos ver logo adiante que o amor de Deus combina com o seu livre-arbítrio. Aliás, a melhor demonstração de amor é Deus nos dar a liberdade para escolhermos o que nós quisermos. Porque se não temos liberdade para escolher, também não é amor. O amor de Deus nos atrai a Ele. No entanto, nós podemos dizer sim, podemos dizer não. Essa é uma das grandes questões que as Escrituras nos colocam, não é? João 17, 24 é um texto interessante que diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Aí está a questão, o amor de Deus existia antes da fundação do mundo. Depois que esse mundo passar pelo processo de destruição, de Apocalipse capítulo 20, não é? E temos a novo céu, a nova terra, de Apocalipse 21 e 22, mesmo assim Deus continuará sendo amor. Ele é amor antes do pecado, ele é amor durante o pecado e ele é amor depois do pecado. Esta é a sua natureza, né? Depois nós temos o amor na própria criação de Deus. Quando Deus cria todas as coisas, ele o fez por amor. Tanto é que Apocalipse 4:11 diz que Deus é digno
porque seu amor é livre, é generoso, e Deus deve ser louvado por isso, deve ser engrandecido por isso. É um ato de amor para Ele. Então, esse é o primeiro bloco da nossa lição. Ou seja, alguns exemplos de amor no caso do povo de Israel, exemplos de amor no caso do povo de Israel e o profeta Oséias, no caso da mulher de Oséias, alguns exemplos de amor, do amor de Deus antes de criar o ser humano, depois de criar o ser humano. E agora vem o segundo grande bloco da lição dessa semana, que está relativamente simples, que é a nossa resposta. Nós temos liberdade para amar ou não amar a Deus. Na parábola das bodas, né? Lá de Mateus 22, todos foram convidados. Todos foram convidados. Assim é hoje. Deus convida a todos para a ceia. Deus convida a todos para o seu reino. Mas muitos deram uma desculpa e não foram, não quiseram entrar. Né? Por isso que Jesus disse assim, muitos são chamados, ou seja, muitos são convidados, mas poucos são os escolhidos. Escolhidos no sentido de que eles aceitaram estar na presença de Deus. Alguns tomam isso para dizer, isso aqui quer dizer que nós temos aqui um pré-determinismo, uma predestinação, digamos assim. Não, não absolutamente. Quando Jesus faz isso, ele faz em sentido de conclusão. Muitos foram convidados, muitos foram chamados, mas poucos foram de fato escolhidos. Quem são os escolhidos, então? Os escolhidos não são aqueles que Deus predeterminou para serem escolhidos. Os escolhidos são os que aceitam o convite para as bodas, aceitam o convite de Jesus, aceitam o convite de Deus para estar na sua presença. Então, os escolhidos são os que escolheram aceitar o convite. E Jesus exemplifica isto em Mateus 23, logo adiante, né? Verso 37, quando ele fala de Jerusalém, né? Ele diz, em Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes, disse Jesus, eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não o quiseste. Ou seja, isso fica claro, o amor de Deus está sempre à nossa disposição para nos salvar. No entanto, o amor de Deus é limitado pelo nosso livre-arbítrio. Se o aceitamos ou se não o aceitamos, estamos exercitando o livre-arbítrio. Claro que há consequências disso. Né? Jesus quer reunir os seus escolhidos. Tomara que eu e você estejamos entre eles. Para a gente terminar a lição dessa semana, quero lhe convidar para 2 textos que nós analisamos na lição dessa semana, que parece indicar, né, que Deus escolhe alguns para a salvação e outros para a perdição. Os textos são Êxodo 33, verso 19, e Mateus 22, 14, que é o famoso texto, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Né? Então, seria isto mesmo? Como é que fica o amor generoso de Deus se isto for verdade? Bom, se isso for verdade, o amor de Deus é destruído, não é generoso, porque ele não dá liberdade para você escolher, ou seja, determinou que você está salvo, está perdido. E cadê o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, eu repito, é a maior prova do amor de Deus, porque ele nos deixa escolher. Eu pergunto, um casamento, uma mulher que faz tudo o que o seu marido quer e não tem vontade própria, existe amor ou existe submissão apenas? É alguma coisa para a gente pensar. Não é? A mesma coisa é a questão de Deus. A Bíblia não predestinou, e nós vamos voltar a esse assunto, ninguém para a salvação e para a perdição ao mesmo tempo. A Bíblia, Deus sempre nos predestina ou nos destina antes, previamente, para a salvação. Agora, por que então alguns vão se perder? É porque alguns não aceitam. Então, muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Os escolhidos são os que aceitam. Que Deus abençoe você, converse um pouco com a sua classe, com a sua unidade, e na semana que vem a gente volta. Um forte abraço, continue orando por nós, continue falando desse canal, continue divulgando aos seus amigos, e nós aqui, há mais de 10 anos, estamos prosseguindo nesta tarefa de estudo bíblico e de conhecimento da Palavra de Deus. Um abraço e até a semana que vem.